com a guerra entre Israel e Hamas, outra guerra foi esquecida. E a semana 89 da guerra entre Rússia e Ucrânia nos trouxe um pouco mais de calma do que nas semanas anteriores. Porém, ainda assim, muitas coisas dignas de menção aconteceram. Parece que a pressão russa está diminuindo e que o alto comando russo reduziu o número de blindados que estava lançando sobre as posições ucranianas. Apesar disso, a pressão russa está longe de desaparecer. Esta semana, houve vários avanços russos, mesmo que nenhuma localidade tenha sido tomada. Isso se deve ao fato de que a maioria dos ataques russos estão sendo feitos em campo aberto, onde as munições de fragmentação ucranianas estão sendo extremamente eficazes. Por enquanto, os russos continuam longe de fechar a pinça em Avdiivka e não parece que vão conseguir fazer isso no curto prazo. No entanto, se continuarem com essa insistência, é possível que a Ucrânia tenha dificuldades para defender a cidade. Junto com os habituais ataques em Avdiivka, esta semana tivemos um déjà vu, pois os russos lançaram um importante ataque nos arredores de Vuhledar, localidade que já foi palco de outro potente ataque russo no último inverno, que, por sinal, teve um resultado desastroso. Por enquanto, parece que as coisas neste lado não estão indo melhor para um dos países. E, novamente, um número significativo de tanques e veículos blindados russos foram reduzidos a sucata. Contudo, apesar das altas perdas russas, os ucranianos também estão enfrentando problemas e, embora em menor grau, também estão sofrendo baixas, já que a ofensiva de verão os desgastou bastante. Dito isso, precisamos ir para o rio Dnieper, onde a Ucrânia está causando problemas para a Rússia. Lá, diferentes unidades ucranianas, entre as quais se destacam os fuzileiros navais, estão abrindo cada vez mais frentes na outra margem do rio Dnieper. O problema para a Rússia é que, enquanto a Ucrânia tem tropas de muito boa qualidade na área, os russos têm uma mistura de unidades muito desgastadas de outras frentes e soldados mobilizados com pouca capacidade combativa. Vamos repassar as diferentes cabeças de ponte que a Ucrânia possui. E se você não sabe, cabeça de ponte ou testa de ponte, na terminologia militar, é uma posição do outro lado de um rio ou mar, em território inimigo, ocupada provisoriamente para permitir um avanço ou desembarque adicional. Na guerra anfíbia, há o termo cabeça de praia, e no assalto aéreo ou paraquedista é a cabeça de ponte aérea. Esclarecido isso, a principal cabeça de ponte está em Krinky, onde parece que os ucranianos não só alcançaram a localidade, mas também foram capazes de se expandir para a área florestal adjacente. O que chama atenção neste ponto é que os ucranianos contam com alguns veículos blindados que conseguiram trazer da outra margem. Analistas russos estimam forças ucranianas em Krinky em cerca de 300 soldados, o que equivale aproximadamente ao tamanho de um batalhão. Lembremos que os ucranianos também têm uma mini cabeça de ponte há algumas semanas na ponte de Antonivka, e agora devemos adicionar uma nova entre Oleshk e Poima. Se os russos não fecharem rapidamente isso e conseguirem expulsar os ucranianos de lá, é muito provável que acabem pagando por isso. Na Crimeia, as coisas também têm ido mal para a Rússia, já que mísseis ucranianos atingiram a corveta russa Askold. Bom, agora é hora de falar da notícia da semana, que é a entrevista que Valery Zaluzhny, comandante-chefe das Forças Armadas Ucranianas, deu ao jornal The Economist. Uma entrevista que causou tensões no alto comando ucraniano. Zaluzhny disse que a guerra se encontra em um ponto morto. Ele afirmou que a tecnologia levou o conflito a um estancamento difícil de superar. O problema, segundo ele, é que os ucranianos veem em todo momento o que os russos fazem, mas, por sua vez, os russos veem em todo momento o que os ucranianos fazem. Isso provoca que as defesas estejam sempre prontas quando um dos dois lados decide lançar uma ofensiva em um determinado ponto. Ao mesmo tempo, Zaluzhny reconheceu que o exército russo aprendeu e se adaptou, melhorando suas cadeias logísticas. As fábricas estão produzindo novos equipamentos e suas capacidades de guerra eletrônica têm reduzido a vantagem da Ucrânia em munições de precisão.
Por outro lado, Zaluzhny também admitiu um erro, pois acreditava que 150 mil mortos teriam desencorajado a Rússia de continuar a guerra, como ocorreria em qualquer país, incluindo a Ucrânia, segundo ele. No entanto, apesar dessas supostas baixas, a Rússia continuou no conflito, algo que o surpreendeu muito. Além disso, Zaluzhny acrescentou que esta guerra não pode ser vencida com armas da geração passada e métodos antiquados. Essas palavras desagradaram muito a Zelensky, que se opôs a essa visão pessimista de Zaluzhny, pois esse derrotismo pode desencorajar o Ocidente de enviar mais ajuda militar à Ucrânia. Apesar disso, é possível que a entrevista de Zaluzhny seja simplesmente um pedido de socorro para que o Ocidente dê um salto qualitativo e envie armamento de última geração à Ucrânia, especialmente aquele destinado à guerra eletrônica que possa livrar a Ucrânia dos drones russos. Isso é tudo por esta semana. Se você gostou do vídeo, já sabe o que fazer. Dito isso, até a próxima vez.